Fala pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é LOD com foco na geometria. Então vamos começar aqui mais um vídeo no canal Design Review. É isso aí, né, Rodrigo? Isso aí, Ronald, tranquilo? Pessoal, tudo bem? Então, vamos lá. A gente está falando, como se fosse já uma sequência, né? Que a gente já está falou no vídeo da semana passada sobre LOI. É interessante a galera assistir esse também, da semana passada de LOI. Não necessariamente tem que assistir antes. Pode assistir esse, depois assistir outro. Mas é legal ver essa sequência de todos esses elementos, né, dentro de BIM, né? E hoje a gente vai estar falando sobre LOD, mas nesse caso aí, o LOD não é o LOD de desenvolvimento, é o LOD, no caso, só com foco em geometria, né? É o que seria o LOD nível, level of detail, né? Isso. Ou seja, o foco hoje é o LOD de geometria. Esse slide aí está representando bem essa ideia, né? Ou seja, o LOD é nível de desenvolvimento, geometria e informação. Informação está no outro vídeo, é legal o pessoal assistir, mas o foco hoje é esse aí, geometria. A gente vai falar basicamente do log, né? Log é uma forma, uma outra nomenclatura que o pessoal costuma utilizar, né? Assim, durante o vídeo, caso a gente fale LOD, a gente vai estar falando ainda sobre nível Geometria, de detalhe. né? Geometria, nível de detalhe no sentido de geometria. Exato. Beleza? Então, aqui um pouquinho sobre a evolução, né, de um breve histórico do LOD, né, que é o software, né, que Os conceitos, cria algumas coisas, né, o BIM, né, o MPS cria aí o BIM 5D, né, com foco em extrair quantitativos confiáveis. Em 2018, né, cria-se, né, um padrão legal para contratos. Em 2013, o BIM Forum publica especificações visuais para a criação do LOD 350, né, focado nas interfaces dos modelos. Isso, é focado. Aí é uma breve história, né? Sobre os eventos que vão acontecendo, né? Entre fóruns, né? ISOs, essas coisas que vão ocorrendo, né? Aqui a gente está focado mais em alguns marcos, mas essa discussão ela já é anterior a 2004, né? Então essa discussão aí ela é uma metamorfose que vai acontecendo ao longo do desenvolvimento, né? Então aqui a gente colocou só alguns pontos importantes aqui que são os marcos. Essa discussão é ampla e talvez chegue até, se a gente for parar a pensar, sempre houve a necessidade, né, de a gente interpretar o que na conversa com o cliente, o que você vai entregar, o que o cliente precisa. Essa divisão sempre foi importante, ou seja, é uma evolução, né? As metodologias vão acontecendo conforme vão aparecendo as necessidades e vão evoluindo também com as necessidades. Daí o Ronald apresentou aí alguns marcos, né? Dos muitos, né? 3 marcos que são bem importantes aí. Exato. Nós vamos falar aqui um pouquinho agora de cada LOD rapidinho, depois a gente faz um contexto geral. O LOD 100, que seria só a abstração, só o símbolo, né? Tipo, aqui ele está representando como se fosse uma coluna, a coluna seria só unifilar, ela não tem uma informação geométrica de forma visual, de forma representativa, né? Ela só tem uma definição de aonde estão as coisas, né? Isso é o mínimo, né? É o mínimo de informação, né, geométrica, né? O mínimo de informação geométrica, o LOD 100, né? Lembrando aí que o LOD, eu estou falando aí só de nível de detalhe, o mínimo de informação geométrica é esse aí, LOD 100. Exato. LOD 200 já tem ali um espaço, né? Já tem uma questão do volume, uma representação. Vamos dizer o seguinte, que ali eu já consigo checar algumas interferências, eu já consigo checar locações, eu já consigo ter uma noção. Mas ainda assim, é um nível de geometria fácil de ser trabalhado, sabe? Vamos dizer o seguinte, ali, se pensar na representação de uma viga, essa viga ainda não tem, eu não sei te falar nem se essa viga ainda é uma viga em L, se é um perfil I, e também não sei eu não sei qual vai ser a robustez dela, né? Ou seja, está um nível inicial ainda. Isso, para um conceitual, isso aqui é muito bom, que você já consegue colocar os caixotinhos no lugar e ter uma noção espacial, né? A visualização, sim, não é? Próximo passo, a gente já tem ali já um lote 300, que já é o real, né? Já é o... Isso. Assim, é o real no principal, né? Vamos dizer o seguinte, se você fosse parar para comparar, por exemplo, pensando em software, acho que fica bem legal,
quando a gente pensa uma viga feita ali pelo Plant 3D, né? O Plant 3D é um software feito para tubulações, mas, em compensação, você tem ali algumas ferramentas para estrutura metálica, mas você vê que ali tem eu não tenho ali, por exemplo, porca, parafuso, arruela, chapa de ligação, não tem, mas eu tenho um mínimo para poder conseguir já saber um perfil, já conseguir saber peso, talvez até conseguir chegar ao ponto de entender a quantidade de peso que teria inicial. O né? básico, né? O básico, ainda no nível básico ainda. Isso. Fica bem representado aí, ó. Aqui a gente já entra para um ponto aqui que, e muitas vezes a gente não fala sobre, né, que foi a inserção do LOD do 350, né, porque normalmente a gente trabalha com LOD de 100 a 500, de 100 em 100, né, 100, 200, 300, 400, 500. Mas aqui o foco do LOD 350 é que ele traz as geometrias de interface, né, muda um pouquinho os elementos, então as ligações vão aparecer aqui, né, suportes, tirantes, igual ele está falando aqui, que é essencial para a compatibilização e clash detection. Porque aqui você já vai conseguir fazer o clash detection com o final, né? Com as ligações. Então, às vezes, você tem um exemplo aqui, tubulação passando muito próximo de estruturas metálicas, ou passando dentro de estruturas metálicas. No anterior, como você não tem as ligações, e às vezes você tem algumas chapas de ligações muito grandes, aquelas tubulações fininhas que às vezes a gente vai aproveitar ali para passar uma tubulação de ar comprimido, alguma coisa assim, são tubulações com diâmetro menor, passar pertinho da viga ali, às vezes essa chapa de ligação, essas ligações aí vão interferir. E aqui você já consegue fazer o clash detection considerando tudo isso. Então, seria o ápice do clash detection seria no LOD 350. Isso. É interessante, né? É interessante ter essas chapinhas, por exemplo, nessa situação, porque olha como é que as coisas já melhoram um pouco mais. A gente fala assim, mas aconteceu um clash perto dessa chapinha, isso aí poucas situações poderiam acontecer. Mas quando você vê uma chapinha dessa, você entende também que ela tem que haver instalação, né? Ali você consegue até interpretar um pouco também do que vai acontecer em obra. Fala assim, olha, ali eu tenho que ter um acesso para a instalação dessa ligação, né? Coisa que no LOD 300 você não consegue ver. Ou seja, essa chapinha tem uma representação bem maior do que do que só geometria, assim, no sentido de tela em si, né? Mas eu digo assim, o em volta, a área em volta que precisa tomar manutenção para instalação, ou seja, no LOD 350 já tem uma informação muito maior já. Exato. Agora aqui no LOD 400 já é a microgeometria de fabricação, né? O máximo, aqui, né? É isso. Aqui ele já põe a geometria do elemento já pronto para a fábrica, né? Então fica assim, reflete exatamente o que vai ser feito, né? Que ele fala aqui que é a manufatura, né? Então ele mostra aqui, só que ele também chama a atenção que vai ficar mais pesado o seu modelo, né? Sim, uma coisa importante aí que a gente é interessante a gente falar sobre isso também é o seguinte. Quando eu digo LOD 100, o LOD 400, pelo que a gente viu até agora, né? O LOD máximo de geometria vai ser esse aí mesmo, mas então a gente fala assim, olha só que legal, tá muito mais bonito, tá muito melhor essa geometria que eu tô vendo aí do que aquele unifilar do LOD 100 ou daquele conceitual que é a caixa do LOD 200, né? Ou até do LOD 300, mas assim, tem um custo, né? Ou seja, quer um modelo geométrico maior, você tem maior informações, você tem um gasto de energia maior para poder construir tudo isso aí, para poder criar isso aí. E não só gasto, vamos falar assim, nem só pensando em geometria, não só o gasto de ter um profissional modelando, ou, enfim, um software mais caro, às vezes, para fazer esse tipo de detalhe, mas também você tem a questão computacional. Você precisa de máquinas melhores, às vezes, para quando você tem projeto grande de geometria toda junto. Sabe, às vezes você fala assim, puxa vida, eu quero ter uma planta inteira ali para poder ver as locações. Precisa dela que seja LOD 400? Sabe? Então, acho que o gerenciamento de gasto de energia para a criação de um LOD 400, LOD 100, LOD 200, ele entra nesse conceito aí também, né? E questão de tempo também, né? Questão de tempo. Às vezes você quer uma coisa mais rápida, às vezes o LOD 100 vai ser o melhor. Então, tem esse pensamento de geometria, né? É um trade-off, né?
eu ganho mais qualidade de modelo, mas eu gasto mais energia, mais máquina, mais recurso. Eu tenho um trade-off, eu quero velocidade e recurso, né? Isso não existe almoço grátis, né? Não. Eu quero geometria máxima, beleza, tá bom, eu quero, mas tem um custo para isso, né? Aí você tem um gasto de energia para que isso aconteça, né? Exato. Esse aí é um dos mais complexos da gente falar sobre ele, né? No meu conceito, que é o seguinte: quando a gente fala de LOD 500, a gente fala, mas peraí, o LOD 400 não era geometria máxima? Sim, mas o LOD 500 é o real, é o que foi instalado em campo. Aí tem até uma questão do que a gente fala de as-built, pelo menos no convívio que eu tenho, a gente fala de as-built muito apenas como nuvem de pontos, né? E as-built não é exatamente nuvem de pontos. Você pode fazer umas build manual, né? Dá para fazer as builds manual. E também, assim, essa é uma situação que não é muito comum acontecer. Por quê? Eu escanear uma obra depois de pronta, é isso as builds, como foi construída, escanear a obra depois de pronta e ter a geometria exata de como que ela está no real. Ou seja, se no LOD 500, eu posso dizer assim, que eu terminei minha obra, fui lá, escaneei, ajustei para ficar tudo exatamente como está no real. Ok. Porém, é mais comum que aconteça esses escaneamentos quando você vai começar uma próxima obra. Ele tem esse serviço de input para a próxima obra. Que aí seria equivalente a se a gente fosse parar nos conceitos, seria um conforme está, e não conforme foi construído. Né? Na verdade, você vai capturar a realidade, né, no momento futuro. Isso já ocorre, né? já é uma coisa que acontece de acordo com a necessidade do projeto, né? Isso. Mas o costume aí, o interessante aí é o quê? Que no LOD 500 você pode escanear, né? Você pode escanear no LOD 500 e ajustar, vamos supor que essa ligação aí que está mostrando, ela no LOD 400, no projeto estava no local, mas no LOD 500 percebeu que ela estava em outro local, teve algum motivo que precisou de ajustar isso aí durante a obra, né? A possibilidade, conforme foi possível. E aí no LOD 500, conforme o número de ponto, você consegue ajustar seu modelo para ficar perfeito conforme foi construído. Legal. É isso aí. Exatamente. Às vezes acontece algumas coisas, né? Às vezes uma substituição de material equivalente na obra, né? Você precisa pôr uma chapa diferente, um parafuso a mais, né? Trocar, vamos dizer, 2 parafusos de uma dimensão por um pouco mais robusto, ou o contrário. Uhum. E aqui a gente vai falar, aqui é só um resumo do que a gente falou, né? Do LOD 100 ao LOD 500. Então, a gente entra desde o estudo inicial até a operação, né, e manutenção, né, que seria o as-built. Uhum. Esse aqui é o conceito geral. E é muito legal esse conceito, desse ponto aí, que olhando para isso aí, você já consegue, por esse quadro, já consegue interpretar várias situações onde é que a gente chega até um pouco vamos falar assim, a você ter um norte para poder você fazer seu orçamento. Porque olha só, quando você olha a geometria exageradamente complexa, também não necessariamente ela já seria o real, né? Mas assim, acho que com esse quadro é suficiente para a gente ter um conceito básico de como que as coisas funcionam. Né? Como que é a evolução, né? O passo a passo de cada um. Isso, como que é o passo a passo, né? Qual a necessidade do momento, né? Para pensar em ter conceitual básico, detalhado, você fala assim, puxa vida, eu preciso de saber nesse momento quais que são a geometria complexa inteira de uma, sei lá, de uma britagem que eu ainda estou pensando onde que ela vai ficar, não sei nem o posicionamento dela dentro do terreno, eu já precisaria de tudo da geometria máxima ou não é isso? Exato. E é isso aí, pessoal. Esse é o conceito de LOD, né? O espectro do LOD para geometria. Então, aqui a gente está focado a gente fez esse vídeo focado em geometria, para a gente entender que a gente precisa fazer uma evolução, né? Então, cada parte do projeto, ele exige um nível de geometria diferente, e esse é o conceito, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, assistam os outros vídeos, a gente fez sobre LOIN, sobre LOI, e agora sobre
LOD focado em geometria, né? São complementares, exatamente. Isso. Espero que vocês assistam os outros vídeos, né? Vai lá, assistam todos os vídeos e é isso aí, né, Rodrigo? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal, mais uma vez, e não deixe de se inscrever, ativar a notificação e deixa o joinha pra gente. Isso. Qualquer dúvida, os comentários estão aí à disposição. Valeu, pessoal. Valeu, Rodrigo. Valeu, Ronald.